Fala, turma, tudo bem? Prazer estar com vocês aqui novamente. Hoje eu estou com a Dai. Vamos continuar nosso bate-papo que estávamos tendo no outro dia. E aí começamos então com um resumo do que foi falado. Dai, se puderes nos lembrar então o que a gente conversou no outro momento, o que é o tal do método Libertaflix, como que a gente desenvolve metas. Então, continuando nosso bate-papo aí. Sim, então, o nosso método do Libertaflix é realmente para gerar essa liberdade na forma como as pessoas pensam, primeiramente, para depois impactar a sua vida financeira e todas as áreas através de ferramentas, através de técnicas, através de muito conhecimento consolidado de experiências, livros, vivências, dentro de um método mastigado para que todo mundo tenha acesso e consiga se planejar não somente financeiramente, mas também ter um bom entendimento sobre quem somos como ser humano e como isso impacta a nossa vida. Acredito que um bacana, e justamente a gente pensou muito sobre isso, temos dois caminhos. Temos o caminho para a pessoa que já se sente preparada e só precisa de uma ferramenta. E a gente tem também o caminho, né, a pessoa que precisa ser pega na mão e começar desde o início, né, e fazer todo esse acompanhamento. Dai, se puderes então compartilhar com a gente, por gentileza, só a ferramenta, só então para as pessoas que estão nos acompanhando saberem, né, do que a gente está falando, saberem do que elas podem ter acesso de forma muito simples, né? A gente a Dai está lá da Alemanha, mas acredito que ela consegue compartilhar então a tela conosco, porque daí a gente consegue saber quais são essas ferramentas todas que estão inclusas. Perfeito. Então a gente já consegue ver, acredito que o Pedrão lá da produção já consegue jogar pra gente, ó, já tá na tela. Então assim, a gente tem, são 14 abas, né, Então a gente tem as instruções com vídeo, com texto, com áudio, depois autoavaliação, mapa da vida, as ações, bons hábitos para a rotina, os desejos para a vida, clientes, renda anual, orçamento, balanço patrimonial, investimento mensal, carteira de ações e lista de cultura, série, filmes, livros. É óbvio que, como eu falei, né, nas instruções tem todos os detalhes, mas acredito que relacionado à pergunta específica que eu te fiz, da metas e objetivo financeiro, se entrares por gentileza ali naquela parte de autoavaliação, a gente já consegue ter uma boa ideia, né, do onde que estamos, né? A partir do momento que a gente faz uma autoavaliação, a gente checa como que está a nossa vida financeira, nossos planejamentos, a gente consegue perceber o momento e saber por onde começar atuando. Exatamente. E essas abas, elas vão servir muito para qualquer pessoa que queira simplesmente entrar aqui, copiar e aplicar na sua própria vida, já se sente seguro, já tem o conhecimento sobre si, sobre seus valores, sobre suas crenças e quer realmente as ferramentas, né? Então, essa é a solução para quem busca apenas as ferramentas, mas a gente também tem toda aquela parte de embasamento que vem dentro do método e que também traz essas ferramentas e outras ferramentas que vão também ao encontro dessa parte das crenças que estão no nosso método. Então, existe essas duas soluções porque cada um está dentro da sua própria jornada de autoconhecimento e de planejamento financeiro. Então, eu tenho mais interesse em apenas aplicar as ferramentas que vocês têm na minha vida e eu quero fazer isso sozinho, porque eu acho que eu consigo, eu tenho já esse conhecimento prévio. Beleza, tá aqui. Perfeito. Só Eu deixa eu te gostaria interromper, de. Daí, bem rapidinho, porque daí até pode encerrar o compartilhamento, até para a gente poder voltar a te ver e aí poder continuar isso, por gentileza, a explicação. Desculpa interromper, mas só para que a gente consiga. Já estamos te vendo novamente. Perfeito. Não, então, realmente essa opção está disponível para as pessoas que já querem trabalhar nessas ferramentas sozinhas, já têm esse conhecimento, já se sentem confiantes, ou a gente tem toda a parte do método, que é mais completa, no sentido de ter, além daquelas ferramentas, ainda outras, que vão, então, mapear essas crenças, esses valores, que trazem mais esse trabalho de base, né, para que então você conheça as ferramentas e possa aplicar as ferramentas de forma correta. Então, nada impede de primeiro começar com as ferramentas, depois ir para o método, é a sua jornada que importa aqui, como você se sente confiante para iniciar. E quando a gente pensa na criação de metas,
é importante que cada um entenda, primeiramente, a sua situação atual. Qual é a minha situação atual? Antes de definir metas financeiras, né? Ter essa compreensão da minha renda, das minhas despesas, das minhas dívidas e dos meus objetivos financeiros, né? Eu lembro que quando eu comecei a fazer isso, você me falou, qual é o seu objetivo financeiro? Oi, como assim? Não é só guardar dinheiro e tá bom? Então, é muito interessante entender qual é o meu objetivo financeiro para que, de forma realista, eu possa trabalhar nas ferramentas para chegar dentro do meu objetivo. E o que eu acho que é muito legal é que, se tem alguém que está perdido, não sei qual é o meu objetivo financeiro, a gente tem dicas de objetivos financeiros e também como chegar neles, né? Então, Rafa tem aí a fórmula do 1 milhão, uma fórmula que não é difícil, que é simples. Não, como que é? Não é difícil, não é fácil, mas é simples. É isso. E a fórmula do 1 milhão não é fácil, mas é simples. É uma das abas, né? Na verdade, não tem segredo, é matemática, né? Juros sobre juros. A questão que exige disciplina, né? E vários outros pontos. E justamente no nosso último encontro, a gente terminou o último encontro falando sobre isso, né? Justamente o fato das pessoas não saberem o que querem, não saber para onde querem ir. E aí acaba que fica tudo muito mais difícil, né? Porque justamente se eu não sei para onde eu quero ir, né? Obviamente eu não sei onde que eu vou chegar. Então, a partir do momento que você traça esses planos, traça essas metas, registra, né? Faz como se fosse um acordo com você mesmo. Então, a partir de hoje, né, eu tenho para esse caminho que eu quero ir. Então, acredito que justamente, né, a diferença do sonho, né? Então, meu sonho do sonho que ele vai se tornar realidade, do sonho que ele vai ser sempre só um sonho. Então, eu tenho vontade de fazer uma viagem para a Europa, tenho vontade de conhecer Nova York. Até engraçado falar isso, né, Dai? Porque eu lembro que quando a gente se conheceu, eu tinha muita vontade de ir para a Alemanha, e eu lembro que você tinha muita vontade de ir para Nova York, e acabou acontecendo o contrário, né? Eu fui 5 vezes para Nova York, você foi para a Alemanha, mas depois eu fui para a Alemanha e tu foi para Nova York. Então, esses pontos... No fim deu tudo certo. Mas eu lembro que também me contasse que demorasse essa parte financeira, deixasse um pouquinho de lado, justamente porque tinha outros focos, e aí depois dos 27, que foi botar a mão na consciência e refletir sobre esse assunto. E aí? Na verdade, essa parte do planejamento financeiro sempre foi muito presente na minha vida. Então, desde dos meus 15 anos, quando eu sabia que eu queria fazer um intercâmbio, morar fora, eu sabia que eu ia precisar guardar dinheiro e que eu ia precisar também achar fontes de renda, né? Então, eu criei, através de um livro que eu li, né? Eu criei o meu planejamento financeiro, que eu trabalho com o sistema dos potes, né? Então, eu dedico um certo percentual da minha renda para atividades específicas. Eu faço esse planejamento todo mês, então eu olho lá, faço controle, e até hoje eu continuo com essa consistência, esse costume, né? Esse hábito que eu criei, que é muito bom. Então, um controle muito... Se você for me perguntar quanto eu vou ter na minha conta em dezembro, eu posso te dizer, né? Se tudo permanecer como está, claro, a gente precisa ser adaptável. Mas o que eu não tinha era esse entendimento de como eu poderia tornar ou crescer, né, o meu patrimônio. Então, esse foi realmente um conhecimento que eu demorei para buscar, que é, inclusive, um dos sabotadores da nossa abundância financeira, é a procrastinação, né? Eu sabia que eu precisava aprender sobre investimento, eu sabia que eu precisava aprender sobre quais eram as opções, como eu poderia criar renda passiva, mas eu, né, é muito trabalho, tenho isso, tenho as minhas coisas aqui, ali, lá, blá, 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 e deixei para ir ver isso muito tarde. Graças a Deus, não tão tarde, sempre é tempo, né? Então, consegui começar agora, o que passou, não existe mais, né? Então, na mindfulness, né? No yoga, a gente trabalha muito isso. O passado não existe, o futuro não existe, existe o presente, é no presente que eu concentro a minha atenção. Então, né, a partir do momento que eu aprendi sobre investimentos, e como eu posso fazer o meu dinheiro trabalhar para mim, que, na verdade, eu já sabia desse conhecimento, através do livro do Pai Rico, Pai Pobre, né? De criar a sua renda passiva e tudo mais. Eu só não fui atrás de como fazer, né? Então, aprendi, mas não apliquei. E por isso que a gente também traz isso muito forte de... Aqui está o conhecimento para você e aqui está como aplicar esse conhecimento, né? Então, você não vai ganhar só uma parte, você vai ganhar as duas,
para saber como fazer as coisas funcionarem, como fazer esse conhecimento render para você. E fizesse lembrar de uma passagem agora, muito curiosa e interessante, pouca gente conhece, então vou jogar na roda, como diria. Ficou curiosa, acho que foi em 2019, né? A gente estava em Londres e eu lembro muito claramente que a gente estava caminhando lá na calçadinha lá e aí eu estava te explicando sobre essa questão da multiplicação de patrimônio e eu lembro que para você era assim algo muito fenomenal, muito incrível, né? Mas não tem segredo. A questão justamente é que, no geral, falta disciplina e foco. Eu estava, naquela passagem específica, eu estava te contando que eu tinha recebido algum valor de alguma saída de alguma empresa, uma coisa nesse sentido assim, e tinha pego, se eu não me engano, na época era algo em torno de 10 mil reais, tinha aplicado, isso lá em 2013, 14, e aí depois aquele valor aplicado, ele se transformou em 17 mil. Então, assim, não é nada absurdo, a gente tá falando 10 mil reais que se transformaram em 17 mil. Tem vários investimentos que possibilitam isso, desde que tu tenha disciplina e prazo e foco para deixar aquele juros sobre juros ir acumulando. E aí depois desses anos daquela aplicação muito bem feita, eu resgatei aquele montante. Os mesmos 10 mil que eu tinha aplicado eu já reapliquei novamente, com prazo de novo maior. E o retorno daquela aplicação, eu falei, não, esse dinheiro aqui eu vou deixar destinado para fazer minha viagem para a Europa, para fazer a Eurotrip e conhecer diversos países. E aí esses detalhes disso tem tudo lá no livro, né? No livro eu conto sobre a viagem, os gastos. E é claro que foi uma viagem muito mais econômica do que, no geral, as pessoas costumam gastar. Até uma das formas que eu economizei na viagem foi com o hotel, ficando na casa da Dai, né? Mas, enfim. E também que eu te apresentei o Meal Deal lá na Inglaterra, que foi nosso almoço todos os dias. Então são esses vários detalhes, né? Que daí conta no livro, a gente conta aqui no método, são essas passagens que permite realizar diversos sonhos, que permitem fazer diversas coisas que, num geral, para as pessoas parecem muito distante, né? Então, justamente, às vezes que as postagens mais bombam, entre aspas, é justamente, descubra como que eu fui para Nova York 5 vezes. Descubra como que eu conheci mais de 7 países na Europa, com, sei lá, 7 mil reais. Então, assim, normalmente o pessoal fica muito curioso, porque, poxa, como que isso é possível? Não, isso aí deve ser fake. Mas sim, é possível, só que são pequenos detalhes que fazem uma diferença gigante. Então, assim, como que aplica 10 mil e esse 10 mil vira 18 mil? Parece que, não, isso não pode ser verdade. Né? Justamente, de novo, naquelas crenças limitantes, naquela questão da falta de disciplina, na questão de falta de planejamento, na questão da falta da educação financeira, da questão assim, de querer rápido. Então, em nenhum momento eu falei que é de um dia para o outro, em nenhum momento eu falei que é para a semana que vem. Até, por sinal, infelizmente, o Brasil é um dos principais destinos para essas casas de aposta, para essa casa de bet não sei do que, bet isso, bet daquilo. Justamente por quê? Porque aqui tem-se, né, a crença de que eu preciso tudo para ontem. Então, eu vou botar lá 100 reais... que o Palmeiras vai perder, só que o Palmeiras nunca perde, então não adianta apostar contra, né? Então, e aí perde os 100 reais porque apostou contra o Palmeiras. Não adianta, né? Não tem milagre. Então, justamente assim, é todo um planejamento, é toda uma aplicação, é toda uma questão de prazo, de plano. Então, assim, será que melhor a hora para trocar de carro é agora? Então, até no outro encontro você falou sobre isso, né? Vai construir, se mete num financiamento de juros altíssimo, não sabe quando vai pagar a taxa de juros, não sabe quanto que é o financiamento, cabe a parcela no bolso, e a pessoa vai. Poxa, será que tu precisa desse carro? Por qual motivo tu comprou esse carro? É para impressionar o vizinho? É para impressionar o não sei quem? Então, assim, são várias tomadas de decisões erradas, equivocadas, que aí depois, óbvio que vai olhar lá para a Dai e falar, a Dai não trabalha. Eu só vejo foto dela viajando, toda hora ela tá viajando. Como pode? Acho que me contasse alguma coisa assim, né? Então toda hora o pessoal questiona, mas tu trabalha? Como é que tu faz esse monte de viagem, né? Então, não sei até se queres aproveitar esse gancho e falar um pouquinho sobre isso, Não tem Sugar Daddy, aqui é Mama Daddy. É Sugar Mama pagando minhas próprias viagens, viu? Desde sempre. Já tens contabilizado? São quantos países que tu visitaste já? Mais de 30? Ixi. Acho que tá ali nessa borda. Faz um tempinho que eu não contei, mas a última vez estava 28, então acredito que passamos agora dos 30. E aí? Mas o que eu queria falar antes de entrar nesse assunto é que dentro também dessa parte de sonhos e desejos e metas,
A gente tem a parte emocional, né? Também de colocar isso numa planilha, que as pessoas já pensam, ai, que chato, planilha. Mas não, a planilha está bem simplificada, tá realmente assim, muito simples para se você ama Excel, você vai amar a planilha. Se você não ama Excel, você vai amar a planilha também, porque está muito simplificada. Mas a gente trabalha com outras formas também, né? Porque o ser humano ele aprende de formas diferentes, ele se conecta de formas diferentes. Então, também a gente vai trabalhar em produzir um quadro da visualização, né? O quadro dos sonhos, que é aquilo que vai te trazer essa conexão emocional de olhar para os seus objetivos e para os seus sonhos todos os dias, sabendo que existe um planejamento por trás daquele sonho. Né? Então, eu não olho para aquilo e penso que não adianta você fazer um quadro da visualização onde você não acredita que aquilo vai ser possível. Se você olha para aquilo e você pensa, ah, isso não é para mim, nunca vai acontecer, não vai mesmo. Mas se você tem um plano por trás daquele projeto, um planejamento financeiro, um objetivo financeiro que está embasado realmente, você sabe que aquilo é possível e a sua energia também muda com relação àquele sonho. Então, você acaba acreditando que você merece, que você vai conseguir. Isso faz toda a diferença. Perfeito, Dai. E é muito interessante justamente porque, óbvio, por questão de ética, eu nunca posso citar nome, nunca posso dar exemplo muito detalhado de quem são meus clientes, né? Justamente porque tem que ter essa questão da ética muito forte na minha área, na nossa área, né? Mas fica muito nítido, né? Já são muitos anos que eu trabalho com um público seleto, que é justamente as pessoas que investem, têm grande capital, e eu te garanto, né? Quanto mais a gente vai trabalhando com esse público, mais percebe-se as tomadas de decisões assertivas e o quanto é possível, entre aspas, copiar essa fórmula do sucesso. Justamente a pessoa ali, num geral, né? Tu olha para ela, tu não dá nada. É uma pessoa ali calma, tranquila, focada. Num geral, ela tem um diferencial da sua carreira. Então, assim, é uma pessoa muito boa em alguma coisa. Ah, ele é um bom contador, ele é um bom administrador, ele é um bom gestor, é um bom médico, é um bom engenheiro. Então, assim, ele explora algum nicho muito bem feito e de forma muito tranquila ele vai realizando os sonhos dele. Não precisa, num geral, não é a pessoa que está lá, a pessoa tem 50 mil seguidores. Não, no geral, às vezes não tem rede social, uma pessoa Uhum. tranquila, ela não fica. Não, às vezes tem um carro super simples, tu olha lá e tu fala, ah, isso aí, coitado dela. A vida dela tá super tranquila, super resolvida, super encaminhada, né? Então é muito interessante assim, porque aqueles são, de novo, os objetivos daquela pessoa em específico, né? Então, assim, se você tem outros focos, outros desejos, é tudo uma questão, assim, de saber o que te faz feliz, o que tá bom para você, e aí seguir o Uhum. seu caminho, né? Então, assim, a ideia, principalmente do Liberta Flix, então, assim, se libertar das crenças, se libertar do que os outros vão pensar, se libertar da opinião alheia e justamente focar no que é importante para você. Então, poxa, para daí é importante conhecer novos países. Perfeito. Então, de que forma vai conseguir encaixar tudo isso na rotina e que para que consiga trazer a felicidade plena para você? Né? Então, são vários pontos aí, detalhes, Uhum. né? E tem uma técnica bem interessante dessa questão de desejos e sonhos, que é se perguntar 5 vezes por quê. Né? Eu quero comprar um carro, por quê? Ah, porque eu quero conforto, por quê? E aí você vai se perguntando para você realmente chegar ali no funil, né? Do porquê que você quer aquilo. Porque às vezes eu quero, eu também, não, às vezes eu não tenho consciência dos meus desejos, da raiz, do porquê eu quero eles, né? Então, por isso que é tão interessante fazer esse mapeamento das nossas crenças, dos nossos valores, nossos desejos e sonhos, para que então a gente consiga trazer o planejamento financeiro para dar base para que isso se torne algo que aconteça, que seja mensurável, que seja possível, né? Ao invés de ser apenas algo que está ali na sua cabeça. Ah, eu queria muito isso, eu queria muito aquilo. Ah, se isso acontecer, se aquilo não acontecer. Não, eu faço um trabalho em mim para que então eu possa realizar esses sonhos. E eu também queria falar uma coisa interessante dessa relação das viagens, né? Que você falou ali que realmente muitas pessoas, quando me conhecem,
e especialmente pessoas do Brasil, me perguntam: ah, mas você faz o que da vida lá na Alemanha? Você trabalha mesmo? Você está sempre viajando? E eu trabalho, sim, tenho um trabalho, inclusive trabalho bastante. E essa questão de como as férias funcionam na Alemanha também possibilita muita liberdade, essa questão de trabalhar de casa. Então, nem sempre, né, que as pessoas vêm, eu estou ali viajando e apenas viajando, né? Eu estou trabalhando e viajando junto, né? Então, isso me possibilita uma liberdade geográfica e é uma conquista minha através de tudo que eu apliquei na minha vida para conseguir chegar nesse momento, porque a liberdade sempre foi importante para mim, por isso eu dou muito valor a isso, né? Mas o que as pessoas não veem também é o quanto eu economizo, né, para fazer essas minhas viagens acontecerem, né? Então, até te contei esses dias que na minha viagem da Noruega, há algum tempo atrás, meu voo saía muito cedo, então eu acabei dormindo no aeroporto. O conforto, para mim, é importante, mas não é o meu valor principal, né? Então eu sei que eu posso sim, uma noite dormir no aeroporto, não tem problema, até porque eu durmo em qualquer lugar. Mas realmente, então, para mim não é algo tão importante pagar 100 euros para ficar uma noite no hotel, sendo que eu vou ficar lá 5 horas, né? Então eu prefiro achar ali umas cadeiras confortáveis e dormir ali. Então, assim, nem sempre a gente vê todo o processo da pessoa, né? Tudo que a pessoa faz para estar ali, né? A gente acaba imaginando muita coisa. Então, existem diversas decisões que eu faço no meu dia a dia que me possibilitam ter o estilo de vida que eu tenho com base no que eu aprendi no passado, né? Então, é um conjunto de coisas. E pegando esse gancho, eu tive, entre aspas, muita sorte, na verdade, porque é óbvio, para mim também parecia tudo isso muito impossível. Porém, obviamente, a gente vai conversando com muitas pessoas, vai fazendo muitas leituras, vai assistindo, aprendendo, etc. E uma das pessoas, eu estou falando uma coisa de 15 anos atrás, né? E aí eu vi a história lá de um amigo que ele tinha ido fazer uma Eurotrip. E assim como você falou super abertamente sobre a questão de dormir no aeroporto e tal, ele na época ela contou que ele ficou a semana inteira com a mesma roupa. Eu confesso que assim, quando eu vi isso, eu fiquei meio chocado, assim, eu falei, tudo? Ele, sim, tudo. Então, todas as peças por uma semana a mesma. Aí poxa, aquilo meio que me deixou assim impressionado. Marcante, Mas ele marcante. contou com uma naturalidade tão tranquila, e ele estava tão feliz, e aí justamente ele contou todos os países que ele tinha ido, as viagens de trem, que daí ele economizava no hotel, ele dormia no trem, ao invés de pagar o hotel, e depois eu também fiz isso, né, quando estava por aí, era não a mesma roupa, tá, a parte do hotel. É que a gente olha para a experiência do outro com Uhum, os uhum, nossos olhos, né? uhum, uhum, Com os nossos óculos dos nossos valores, né? uhum, Então, uhum. quando os meus amigos que valorizam muito o conforto escutam que eu dormi no aeroporto, para eles é uma coisa, meu Deus, como assim? Por que você Uhum, fez uhum. isso? Porque eles estão olhando com os óculos deles, né? Então, quando eu ouço que alguém pagou 100 euros para ficar 4 horas num quarto de hotel, eu penso, meu Deus, por que você fez isso? Que loucura. Que cada um ouve a história e interpreta da Sim. sua forma, né? Então, exige uma liberdade muito grande, né, para que você entenda que você também está julgando o outro a partir dos seus valores, mas entender também que quando o outro te julga, ele também está te julgando através dos valores dele, né? Então, para se separar um pouco desse julgamento e viver a sua vida da sua forma, né, do seu jeito. Não, mas essas reflexões são de fato muito, muito bacana. E eu tive a oportunidade, né, de novo, só para a gente finalizar esse assunto e a gente poder finalizar por hoje. Foi muito legal ter ouvido isso há 15 anos atrás, porque daí justamente me permitiu abrir mão de algumas crenças e falar, poxa, olha só que interessante. Então, assim, ao invés de tu pagar o hotel, você pega uma viagem 10 horas da noite, e aí quando esse ônibus chega no outro destino, já são 7 horas da manhã. Então você sai da Alemanha, você vai parar na República Tcheca, não esquece o passaporte em casa, né? Leva sempre o passaporte junto. E aí, quando você chega no outro país, cedo você justamente economizou o hotel daquela noite e dormiu super confortável, numa viagem super tranquila. E aí, então, você com um gasto só, você faz duas coisas, né? Se transportou e dormiu e descansou no ar-condicionado ao mesmo tempo. Então, são esses pequenos detalhes que a gente tenta passar um pouquinho para frente,
para que outras pessoas também tenham acesso, assim como a gente também teve a oportunidade há 10, 15 anos atrás de ter pessoas boas que foram nos contando desses detalhes e fomos aprendendo e justamente abrindo a mente para essas possibilidades. Poxa, se o hotel para você é super importante, ok, né? Vá. Então, assim, se a alimentação meal para você não faz, não é permitido, ok, como no restaurante. Então, assim, você tem que ir checando, você não quer pegar metrô, não quer pegar trem, então você sempre vai só andar de aplicativo, ok. Mas, assim, normalmente, o que eu percebo ao longo desses anos trabalhando nessa área é que não tem como abrir mão de tudo. Não tem como, eu não quero comer meal deal, eu não quero dormir em aeroporto jamais, não vou pegar transporte público, não vou comprar roupas que não sejam de marca, não vou andar com o carro que, etc. Então, assim, só vou gastar o máximo possível em tudo. Num geral, a conta não fecha. Normalmente, nesses anos todos de experiência que eu tenho, a pessoa abre mão de algumas coisas para poder ter outras. Até porque não, eu não vou abrir mão de nada e ao mesmo tempo também eu não vou ter reserva financeira nenhuma. Poxa, será que é o melhor caminho? Né? Aí, de novo, Sim. volta essa questão. Então, até agora, recente apareceu uma cliente nova que ela falou assim, ela tem um salário muito bom para o padrão brasileiro, e ela vive uma vida muito, muito confortável, então ela tem tudo, viajou já para tudo quanto é lugar também, etc e tal, só que ela falou que ela não tem R$ 1 guardado e ela tá cheia de dívida. Então, assim, será que foi as melhores tomadas de decisão? Né? Então, daí agora ela se sente culpada por não ter nenhum real guardado. E aí não sabe como que vai fazer agora mês que vem para pagar aluguel, etc. Então, enfim, de novo, bota lá na balança e checa. Então, assim, até hoje ela viveu full tudo. Então, roupa, tecnologia, melhor celular, melhor computador, melhor tudo. Porém, aí abre mão de toda essa parte de finanças. E aí, de novo, abre mão sobre os juros sobre juros, que era aquilo que a gente estava conversando antes, né? Então, a partir do momento que você está com zero de recursos, zero de reserva, você abre mão de receber esses juros sobre juros mensalmente. Que foi aquele exemplo lá que eu dei da minha viagem para a Europa. Não fui eu que paguei minha viagem para a Europa. Então, foi o dinheiro que eu trabalhei, aquele dinheiro eu apliquei, aquele dinheiro trabalhou para mim, trabalhou por mim, e aqueles juros recebidos daquela aplicação foi o que eu utilizei para fazer aquela viagem para a Europa. Então, são vários outros exemplos, é claro, né? Aqui eu tento trazer os mais simples para ser mais fácil para passar para vocês, mas tem diversos exemplos possíveis de serem contados nesse mesmo sentido de o porquê da importância do planejamento, o porquê da importância desse controle, o porquê da importância de acompanhar e de fazer esse contrato com você mesmo, de acompanhar. Falando em contrato com você mesmo, para a gente finalizar, lembrei de um casal muito organizado. E aí é um casal que eles fazem reuniões uma vez por semana com eles mesmos são um casal e eles fazem uma reunião formal uma vez por semana. Então eles tiram um horário, sábado 10 da manhã, ele comentou, que ele e a esposa dele sentam para fazer o planejamento financeiro, o planejamento de vida, a organização. E eu vejo assim que eles escolheram muito sucesso ao longo da vida deles. Então deu muito certo. Achei muito, muito, muito legal. E justamente assim, por quê? Porque como é um momento que é um momento sério. Não é um momento de, querendo ou não, assim, vou ir tomar uma cerveja e vou falar sobre esse planejamento. Não, é um momento que você tira para você mesmo, para o seu sucesso. E não tem como misturar as coisas. Então, e aí fica muito claro, né? Então, a pessoa que ouve isso, alguma pessoa que ouve isso pode achar, isso é bobagem, isso é besteira e tal. Ok, né? Quem sou eu para... Não tô querendo obrigar ninguém, tô falando que tem um cliente que ele e a esposa dele fazem isso e para eles deu muito certo. Se vai dar certo também, né? Não sei. A única certeza que eu tenho é que o método que a gente criou e o método que a gente desenvolveu e que agora a gente está repassando, ele sim funciona, porque você é prova disso, eu sou prova disso, e diversos outros clientes que também usaram nem todas essas ferramentas, usaram só parte dessas ferramentas, também colheram frutos que deram muito certo. Então, quanto a isso, eu posso afirmar. E o dinheiro é um dos fatores de maior causa de divórcio, né? Então, o dinheiro, a falta, né, de dinheiro, os problemas financeiros dentro de um casamento, eu falo isso por não experiência própria minha, mas de ver isso ter acontecido, né, no casamento da minha família e de conhecer diversos outros casos onde a falta de dinheiro, de recursos financeiros trouxeram diversos problemas dentro de uma família, né? E a minha mãe também sempre falava isso: não há amor que resista
né, a falta de recurso, porque você não tem as suas necessidades básicas atendidas, você vê as pessoas que você ama passando fome, sofrendo, não tendo segurança, então o amor, ele acaba sendo, os relacionamentos pessoais acabam sendo também, sofrem com essa falta de planejamento financeiro e problemas financeiros, né? E algumas coisas que você falou durante esse tempo que vieram na minha cabeça, da sua cliente que, né, gastou em diversas situações e tudo mais, né? O que será que ela estava buscando através dessas viagens, né? A gente busca muitas vezes preencher vazios emocionais através de bens materiais ou até mesmo experiências, né? E tem uma frase que fala assim, né? Aonde eu for, eu estarei. Eu acho muito legal isso, porque não importa se aqui no Brasil, se no Brasil ou aqui na Alemanha, aonde eu for, eu estarei com os meus problemas, com as minhas crenças, com os meus desafios emocionais, e eu preciso me entender para que eu não precise de fatores externos para preencher esse vazio, né? Então, essa é, na minha opinião pessoal, o maior desafio do ser humano, né? De se entender e de preencher os seus vazios emocionais de forma autossuficiente para que não precise das coisas externas e que possa aproveitar as coisas externas, então, de forma plena, sem necessitar preencher aquele vazio, porque nunca vai preencher, né? Só a gente consegue preencher esse vazio emocional. E outra coisa que eu queria falar também é que uma estratégia que eu utilizo na minha vida com relação a comprar coisas, materiais, por exemplo, quando eu vou comprar roupa, eu vou fazer, pego um dia e vou andar nas lojas. E aí, se eu gosto de uma roupa, eu tiro uma foto. Aí, se aquela roupa ficar na minha cabeça durante a semana, eu volto lá, olho na foto. Aí, se ela não sair da minha cabeça, eu vou lá e compro. Mas, se eu esquecer daquela roupa, enfim, se eu nem quiser tirar foto daquela roupa, eu sei que não é algo que eu vou, que eu vou querer comprar. Porque tudo que é importante permanece na nossa cabeça. Né? Tudo que se conecta de certa forma, a gente lembra. Então, se aquilo ficou marcado para mim, aí eu realmente, né, compro aquilo. E quando eu acho algo que é muito, a qualidade é muito boa, o preço está excelente, aí eu compro, porque é uma oportunidade, né, de adquirir algo de qualidade por um preço menor. Mas se não, eu tento ver o que fica na minha mente e aí sim adquirir algo financeiro para evitar a impulsividade, né? Comprar por impulsividade. E para finalizar, a última coisa que eu queria falar é de uma ferida emocional que a gente acabou não tocando anteriormente, mas que acabou no outro encontro. Uma ferida emocional que a gente não tocou no outro encontro, mas que eu acho muito relevante, que me veio algumas reflexões durante a nossa conversa, é sobre essa sensação de não ser suficiente, né? E o quanto isso impacta nas nossas formas de negociar, inclusive o nosso salário dentro de uma empresa. E eu tenho um exemplo para isso. Quando eu vim morar na Alemanha, eu conheci diversos brasileiros e todos nós estávamos fazendo um estágio, todos ganhando a mesma coisa, né? O salário padrão de estagiário aqui na Alemanha. E ao decorrer do momento onde todos conseguimos vagas fixas aqui, todos começamos, né, digamos, do mesmo ponto de partida, né, do mesmo salário base. E hoje, quando a gente se encontra e conversa, né, do nosso desenvolvimento como profissionais, da nossa carreira dentro do mundo corporativo, é muito interessante ver como começamos do mesmo ponto de partida, alguns até mesmo dentro da mesma área, com certeza dentro da mesma empresa, como algumas pessoas evoluíram muito mais na questão salarial, ganhando o dobro de outras, né, são números reais, assim, um comparativo real. Como existem pessoas que estão ganhando o dobro por acreditarem que o seu valor, o que entregam para a empresa o que eu vejo, né, de forma mais geral, eu acredito que eu mereço ganhar mais, então eu peço promoções de forma mais confiante, porque eu sei que eu estou entregando, e por isso eu acabo recebendo mais. Né? Até essa lei também do yoga, né? Do saber receber. Né? Será que eu sei receber as coisas? Será que eu acredito no meu valor, no que eu estou entregando?
Então, eu percebo essa diferença salarial entre o meu grupo, né, de pessoas que são do meu grupo de amigos e tudo mais, que a gente conversa sobre essas questões bem abertamente, o quanto a crença pessoal de que eu entrego valor, eu mereço, e sim, eu vou pedir por mais porque eu mereço, o quanto isso impactou na carreira deles, né, e na minha também. E outros exemplos de pessoas que talvez, não, eu tô aqui fazendo meu trabalho, tô ganhando meu dinheirinho, tá tudo bem, não preciso pedir nenhum aumento, tá tudo certo. E aí vai passando anos e anos e acaba não evoluindo tão rapidamente quanto outros, né? Isso vem de uma crença de valor. Né? Eu não tô entregando valor, eu não mereço e tudo mais. Então, acho que é muito importante trabalhar essa questão da sua segurança emocional e do seu valor pessoal, né? De entender que o seu valor é de ser quem você é e você merece sim e aprender a pedir. A gente não sabe pedir às vezes, né? A gente não sabe receber nem pedir. Problemas de comunicação enormes aí, né? Então, isso também impacta a nossa vida financeira de forma grande. Então, E de novo, tudo ligar na questão lá do planejamento, né? E aí, eu fiz algum treinamento nesse meio do caminho, eu li um novo livro, né? Eu fiz alguma nova experiência, agreguei algo de valor, aprendi uma nova ferramenta para conseguir, de fato, entregar isso a mais para a empresa e poder cobrar com mais confiança, pois justamente não dá para querer chegar lá e querer cobrar sim. por nada, né? Vou entregar mais do que recebia para tal. Né? Então, e a partir desse momento que se sente mais confortável com aquilo, você se sente confortável para realmente ter um maior retorno. Mas, Dai, nosso tempo, a gente sempre fica super empolgado e aí quando vê a hora foi embora. Mas obrigado novamente por mais esse encontro. A gente tenta retornar aí o quanto antes para continuar esse super bate-papo e entregar cada vez mais conteúdo de qualidade para o nosso público. Pessoal, prazer enorme estar com vocês mais uma vez. Obrigada. Obrigado, obrigado. Sei que tá super tarde aí na Alemanha, mas mais uma vez aí no horário que para muitos já estariam dormindo, estaria de confortável e você sempre super presente e disponível aí para nos receber e nos apoiar. Obrigado. Bom descanso, tudo de bom, pessoal. Abraço, sucesso.